visão, audição, olfato, paladar e tato. São os 5 sentidos do ser humano. Nós temos então 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Por que será que a visão é o primeiro que se relaciona nessa área científica? Dada a importância do olhar, do que você vê. E eu estava lendo aqui há pouco um tema que diz que o valor de um homem não se mede pelo terreno em que seus pés alcançam, mas o valor de um homem ele é medido pelo horizonte em que seus olhos avistam, aquilo que ele vê. Isso me faz ver um pouquinho sobre liderança. Liderança, pessoas que têm uma responsabilidade. Por isso que sempre a gente diz assim, olha, você tem que fazer um DDD. Não é descarte direta à distância, mas sim uma decisão que decide um destino. Estava lendo aqui uma história, ela aconteceu mais ou menos 700 anos antes de Cristo, com um profeta chamado Eliseu, e ele tinha um secretário conhecido por Geazi. Eu vou fazer uma leitura para você entender como é importante a pessoa ter uma visão diferenciada. Por isso que pessoas são líderes. E tem pessoas que vão ser sempre liderados. Porque o que diferencia é a forma de ver as coisas. Por isso que a Bíblia diz, se seus olhos são bons, coisas boas virá. Então quando a gente tem um olho legal, bacana, uma visão bacana, a gente só vê coisa boa nos outros. Mas quando a gente começa a ver problemas, e eu aprendi uma coisa esses dias, que a gente vê aquilo que está dentro da gente. Nós refletimos, a gente vê praticamente o reflexo da gente mesmo. Então eu sempre procuro olhar nas pessoas o melhor do bom, do lado legal de cada um. Olha aqui, no livro de 2 Reis, conta uma história que estava havendo uma guerra, o povo de Israel. E chamaram o Eliseu, que era o profeta da época, para solucionar a situação, dar um direcionamento. E os homens vieram, diz que eram mais de 180 mil homens que estavam se armando contra o reinado de Israel. Eliseu chama Geazi e diz assim, moço, você que levantou muito cedo, sai, vai e vê o exército com carros e cavalos que estão cercando a cidade. E Geazi foi, ele obedeceu. Aí ele voltou apavorado. Olha o que é a visão. Ele volta apavorado e diz assim, olha, os carros e os cavaleiros, os soldados cercaram a cidade. Meu senhor, Eliseu, o que nós vamos fazer? Nós estamos ralados, nós estamos perdidos, olha aí, a situação nossa. Voz de líder, não temas. Os que estão conosco são muito maiores do que estão com eles. E aí Eliseu, ele fez uma coisa fantástica como líder, ele orou. Ele disse, Senhor, peço-lhe que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, Geazi, e ele que olha ao alto dos céus e vê cavalos e cavaleiros e carros de fogo em redor de Eliseu protegendo. E nós sabemos da história que foram feridos 180 mil naquele momento daquela guerra. Por que eu estou conversando e comentando isso com você, meu amigo, você, minha amiga, que está assistindo esse vídeo? É muito importante a gente ter visão daquilo que está acontecendo na vida da gente no dia a dia. Vamos trazer isso aqui hoje para o dia de hoje? Né? Vamos trazer isso aí para o dia de hoje? Eu estava lendo um livro do Getúlio Vargas, que ele disse assim uma vez, a gente tem que ter fé e paciência, e vencer muitas vezes é saber recuar, é saber esperar, é saber dar o tempo, mas acima de tudo é olhar positivamente aquilo que está acontecendo. Quais são as possibilidades, quais são as probabilidades da gente sair vitorioso em uma situação. E muitas vezes nós estamos passando por isso, por dificuldades. Eu disse no outro vídeo que o choro dura a noite, mas de manhã vem a alegria. Então a gente tem que saber, ter uma visão que as coisas vão melhorar quando nós fizermos a nossa parte. A grande dificuldade hoje num país chamado Brasil, e vou dizer do meu país, que eu sou brasileiro, eu sou verde e amarelo, eu sou do tempo ainda e eu fui militar e canto, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, que eu quero uma pátria livre. A minha visão é de uma pátria
bacana, de liberdade, onde Deus, pátria, família e essas coisas são valorizadas para que meus filhos já estão bem crescidos, que meus netos tenham um país maravilhoso. E aí o que a gente percebe? Que hoje as pessoas têm uma tendência só de reclamar, mas não fazem nada, não fazem a sua parte. E Coelho Neto, um dos grandes escritores brasileiros, infelizmente pouco conhecido, porque mais uma vez eu digo, o brasileiro não gosta de ler, principalmente bons livros. Eu sou professor de português, eu sei o que eu estou dizendo. E Coelho Neto, aliás, inclusive aconteceu uma coisa muito bacana, deixa eu compartilhar com você. Estava ministrando um curso numa cidade, e estava falando de literatura, estava falando de Coelho Neto, e aí, fiz uma pergunta para os alunos, vocês sabem quem foi Coelho Neto? Aí uma aluna levantou, professor, eu sei quem foi Coelho Neto. Falei, puxa, que maravilha! Então conte para nós, quem foi Coelho Neto? Ela disse, foi o neto do coelho. Sem comentário. Olha o que Coelho Neto disse. O homem sem iniciativa, que tudo espera do acaso, é como um mendigo que vive só de esmolas. Por isso que eu sempre disse isso nas minhas aulas, sempre falo isso para meus amigos, minhas amigas, quando a gente quer as coisas, a gente faz. Quando a gente tem interesse, a gente faz. Volto naquele versículo lá de Eclesiastes, que tudo que vier a mão para fazer, faz o melhor. Isso é importante. E aí eu vejo aqui uma outra situação, também de atitude de Neemias, que quando ele foi restaurar os muros de Israel, e vieram falar para ele que não dava certo, que aquele projeto era arrebentado, inclusive alguns que se diziam amigos dele, né? Ele disse assim, quando o homem quer realizar o seu sonho, ele acha um meio, ele acha um jeito, ele se vira, ele faz. Quando ele não quer, ele arruma desculpa. E ainda vou colocar mais uma coisa, quando eu quero, eu faço, quando eu não quero, eu não faço, arrumo desculpa. E pior de tudo, para as minhas omissões, para os meus desvaneios, para as minhas falhas, eu ainda acho desculpas e culpados. Normalmente nós temos isso. Nós culpamos os outros por aquilo que acontece na nossa vida. Estava lendo Augusto Branco, né? Que ele diz assim, seja você o dono da sua história, o autor do seu livro de vida. Por que eu venho comentando esse assunto nessa tarde? Não sei se você vai assistir de manhã, de tarde, de noite. Porque hoje, a nossa visão, muitas vezes, ela está sendo embaçada. Nós estamos deixando de ver as bênçãos de Deus na nossa vida. Nós estamos deixando de ver a bênção de Deus no Brasil. Eu sou brasileiro. Eu gostei de uma coisa que eu ouvi a semana retrasada do Alexandre Garcia, um comentarista, jornalista, escritor. Ele escreve para mais de 38 jornais do Brasil e uma série de canais. Ele diz assim, nós estamos pedindo, Deus, abençoa o Brasil. Não, o Brasil é o país mais abençoado do mundo. Extensão territorial, uma única língua. Existem os dialetos, existem as culturas regionais. Mas eu vou do Rio Grande do Sul, do Iapoque ao Chuí. Eu converso com as pessoas da mesma maneira. De norte a sul, de leste a oeste. Um país rico em minérios, em tudo. Mas as pessoas só veem os defeitos. Quem está me acompanhando sabe que esse último mês eu estive no norte do Brasil, estive Acre, Amazonas, Pará, era para ter ido no Amapá, a gente precisou voltar. Esse país é lindo, esse país é maravilhoso. Esse país me dá liberdade de ir e vir, de falar, de trabalhar, de fazer. Eu não tenho emprego fixo, eu posso vender um perfume, fazer uma coxinha. Eu posso fazer, basta ter visão e vontade e desejo. Quero deixar para você neste momento esse recado. Mude a maneira de olhar as coisas. Mude a maneira de olhar o Brasil. Mude a maneira de olhar a família, o trabalho, aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Como é importante você ter os olhos para as coisas boas. Às vezes eu vejo, fico triste, ouvindo pessoas dizer, só vê problema no Brasil. Que problema? Vai para os outros países. Vai agora aí para os países
da América do Sul, vai para Cuba, Venezuela. Eu tenho amigos meus na Europa, fazendo tudo para voltar. Ah, mas vai para lá. Vai ver se tem a liberdade que nós temos aqui. Você entra, você sai, nunca ninguém pergunta onde você vai, para que você vai. Esse país é lindo, esse país é maravilhoso, esse país é verde e amarelo. Essa bandeira eu amo. Eu digo mais uma vez, mude o olhar para o Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer por esse país. Eu quero deixar um país de liberdade, não de opressão. Que Deus continue nos abençoando, porque nós já somos abençoados. Eu sou, você é. Mas vamos ser gratos a Deus. Vamos ser gratos e olhar o Brasil, olhar a nossa vida, olhar a nossa família, nosso trabalho, com o olhar de quem está sendo abençoado. Eu e vocês somos uma bênção nas mãos de Deus. Que Deus continue te abençoando. Se você sabe, virtual ou presencial, a minha amizade por você é muito grande. Eu sou muito grato por você estar me acompanhando nesses dias. Se inscreva, compartilhe, comente. Deixa eu falar um detalhe. Infelizmente, não todos, algumas pessoas pegam o vídeo que eu mando, olha o título e já acha que já sabe. Você tem que assistir o vídeo todo para entender. Porque hoje o vídeo é a melhor forma de comunicação além da presencial. Se eu não tenho condições de presencialmente estar com você, o vídeo é o melhor meio hoje de comunicação. Tá bom? Então, quando eu enviar o vídeo, se você está recebendo, é porque você é meu amigo, você é minha amiga. Porque eu lhe respeito, porque eu lhe quero bem. Então assista primeiro. É tão fácil, é só clicar naquelas letrinhas azuis, né, que vai abrir o vídeo. É leve, a gente faz um vídeo leve, não tem edição, é do jeito que é, sabe como a gente é, na simplicidade. E deixo uma frase para você: amor e felicidade andam de mãos dadas. Perdão, amor e felicidade andam de mãos dadas com a simplicidade. A simplicidade faz a diferença.